Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, pós-créditos da segunda temporada de Os Anéis de Poder, pra não falar errado. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Rafa, o Bolseiro, que tem que gravar rapidinho porque o Milton tá chegando. Vocês estão ouvindo o podcast, já devem ter ouvido as notícias, mas ele está na Flórida, prestes a receber o segundo furacão em menos de 3 semanas morando lá, então a gente tem que ser rapidinho aqui. Sim, porque ele ainda tem que saquear a farmácia, mercado, tudo isso. posto de gasolina, né? Então ele não pode demorar muito não, estamos aqui com o Rafa. Rafael do canal O Bolseiro por aqui, e olha, descobri que a minha amiga aí é mais fã de Tolkien do que eu, porque ela tem uma tatuagem temática do Senhor dos Anéis e eu não tenho. Quero apresentar aqui a querida Adri. Aê, olha só. Olha, se eu sou mais fã, eu não sei, mas conhecedora com certeza é você, isso não tenho nem dúvida. Mas é verdade, gente, eu tenho uma árvore branca aqui na minha perna, coisa mais fofinha, viu? Só que no caso ela é preta, né? Não é branca. Ela é preta porque me disseram que a tinta branca dói demais. E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o Paulinho, que apesar de viver na terra dos hobbits, aqui na Espanha, ele se identifica muito mais com os anões, olha só. Eu gosto mais dos anões, você é grunhon, barbudo. O que é grunhon, André? É reclamão. É desconfiado. Eu só não sou baixinho, né? Esse é o problema. Não, infelizmente, não dá pra identificar com essa qualidade. Mas estamos aqui, gente, pra falar da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Você vai falar com ênfase toda vez, amor? Fala dos Anéis de Poder. Não, a gente não fala dos Anéis do Poder, então tem que pensar antes de falar pra não errar, igual a gente errou quando a gente falou. Eu errei quando falamos na primeira temporada, porque há 2 anos, quando saiu a primeira temporada desta série, inspirada nas obras de Tolkien, nós fizemos um episódio aqui com o dobro de participantes, né? Tava a Luísa Zagonel, tava o Lucas Gonçalves, tava o nosso filho André. Agora sim, a gente veio nós 3 aqui só pra registrar que nós vimos a segunda temporada e contar um pouquinho das nossas impressões. Somos de ter os sobreviventes, né? Sobreviventes. Viu? Será que a galera que assistiu a primeira temporada meio que também caiu pela metade? Quem assistiu a segunda temporada? Eu não sei, a gente não viu a audiência ainda, não teve informações da audiência da segunda temporada. Não, a audiência foi alta. Foi alta? Bem mais alta. E a aceitação também foi mais alta. As notas foram melhores. Cara. Mas, assim, a série sobrevive de haters, né? Então, quanto mais haters... A gente vai falar sobre isso, as estratégias de marketing aí pra poder dar aquele engajamento, né? Boa. Porque eu tô meio no escuro, porque uma que a gente não tá no Brasil e outra que o Twitter do Brasil também já não tá funcionando direito. E isso dá uma dó, sabe? Porque toda série, quando eu termino de ver, eu corro pro Twitter pra ver o que a galera falou e tal. E aí, sem o Twitter, sem o trending... Você fica sem fonte de informação, né, Adri? Fico sem fonte de informação. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, sobre nossas impressões de ter assistido a segunda temporada de Os Anéis de Poder. E foi a última vez que você falou assim, né? Tá bom. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, porque quem não assistiu a série gente, mas o episódio e chegou aqui... pra galera que assistiu. Então, mas às vezes tem gente que tá querendo conhecer, ou saber do que se trata e tal, né? Tem muitos ouvintes nossos que ouvem só porque gostam da gente, mas às vezes verdade, não vai lembrar tá certo. que a gente falou sobre isso há 2 anos e tal. Então, assim, a gente falou sobre a primeira temporada dessa série, produzida pela Amazon, baseado na obra de Tolkien, há 2 anos, no episódio 529 aqui do podcastirmãos.com, e lá a gente dá vários detalhes da produção, de onde que saiu essa história, em que foi inspirado, por que tem mudança, por que não tem e tal. A gente não vai repetir tudo. Por que pode usar isso, por que não pode usar aquilo, né, amor? Por que é parecido, mas não tão parecido com os livros, ou o que tem nos livros que pode ser usado, e coisas que tiveram que ser encaixadas, porque nem o Tolkien contou como foi, então os produtores que estão fazendo a série tiveram que pensar como explicar essas coisas. Então tá tudo lá nesse episódio antigo. Aqui a gente já tá falando da segunda temporada mesmo, do que a gente experimentou ao assistir
assistir, nossas impressões, nossas emoções de assistir cada um desses episódios. E a gente tem aqui o Rafa pra estar com a gente, porque ele é um cara que estuda e fala e tem um canal sobre isso e tem uma conta no Instagram que fala muito da obra de Tolkien, que vou inclusive deixar você divulgar já, Rafa. E tem as lives dos episódios, olha aí, cada tudo episódio bem comentado. detalhado. Tem o canal Bolseiro, né? Se inscrevam lá. Então são vídeos assim bem dinâmicos. Tento ser mais didático possível porque realmente é um universo muito complexo. E tem o Instagram, que são notícias ali. Também eu faço postagens mais rápidas, né? Mais diretas para quem quer ver algo mais rápido. Tem o Instagram também, o Bolseiro Oficial. Os dois, Instagram e YouTube, são as redes sociais principais do Bolseiro. Então sigam lá, é bem legal. E eu faço as análises, como vocês falaram aí, realmente detalhadas, né? Faço live também. E o Rafa tá faz tempo, hein, galera, nessa Não estrada é modinha, aí. não, é. Não é porque a Anéis de Poder tá aí que ele tá falando de Tolkien. Já faz muito tempo. Inclusive, eu vi um vídeo, eu tô com um sorrisinho assim na cara, porque eu vi um vídeo antigo seu, porque eu tava vasculhando aí. Toda vez que eu assisto, eu vou procurar alguma coisa, aí eu vou no seu canal e procuro, né? Coisa de Tolkien. E, cara, tem um vídeo que você começou, eu achei tão fofinho. Sabe aquela coisa do brega, mas um brega bom? É igual... igual no Anéis de Poder tem muita coisa que é brega, mas é brega bom e brega ruim, né? Mas você começa... Você começa o vídeo, tem seu cenário... Pera que eu vou tentar não rir. Agora eu tô curioso. Tem seu cenário e aí você não tá. Aí depois você aparece e você tá tirando um anel. E ele fala, bem-vindos ao meu canal. Não sei o que. Mas ele fazia sempre isso. Então, é brega, mas um brega bom. Eu adorei aquilo, sabe? Eu achei muito bom. E você não faz mais isso, era só isso pra dizer. Valeu, e é pra dizer pro pessoal que é assim, vai lá ver o vídeo dele que é... Busca os antigos pra ser legal. Engraçado. Vai ser essa divertido. cena, é bom, é bom. São 7 anos, eu completei agora em junho. Olha 7 anos do isso. canal Bolseiro. É um tempinho aí, foi bem antes aí da série, Tem né? que ter resiliência, né, pra continuar, caramba. Uau. Que é o nicho do nicho, né? Sim. Não é só pra quem gosta de fantasia e quem é nerd, né? Tem que gostar de Tolkien e do tipo Tolkien. de fantasia do Tolkien, né? Uau. Exato. Então tô lá, tô há um bom tempo e muita coisa boa vindo, além da série. Então eu falo sobre a obra de Tolkien no geral, explicando esse universo, essas notícias, produtos também. Então tem Funko, tem action figure, tem game também. Então a gente já fiz gameplay jogando Shadow of War. E também tem agora, final agora do ano, dezembro. Então, ou seja, daqui a 2 meses, mais ou menos, aí, teremos The War of Rohirrim, a Guerra dos Rohirrim, pela Warner. É verdade. Vai ser dezembro agora, o Uau, lançamento nossa, já. eu nem lembrava que já era agora. Produção de Peter Jackson. Caramba, não, Peter Jackson. isso vai ser da hora É demais, animação, cara. né? E é um anime japonês, o diretor é um japonês lá, então é anime japonês mesmo. Eu acho que vale a pena um pós-créditos ainda. O nosso filho tá acompanhando. Eu acho que vale a pena encomendar um pós-créditos já, hein? Encomendem. Vai ser polêmico também esse daí, porque eles já tá sendo... Esse anime nem lançou. E já tá dando polêmica. Já está sendo acusado de lacração. Já. Mas cara, e Anéis de Poder também, né? Já desde o começo. Sim, desde o começo. A gente até comentou na primeira temporada. Verdade, nessa segunda eu não ouvi muito sobre isso, não. Acho que o pessoal desencanou, o Twitter, né? Amor, tá desativado. Pode ser por então, isso. por conta disso que o marketing meteu aquele beijo lá pra ativar, porque a gente sabe, a gente produz conteúdo na internet, a gente sabe que o que mais movimenta, o que dá boom, não é falar bem, é falar mal. Então, assim, são os haters que engajam uma rede social. Sim, então, né? A política já nos ensina muito isso também, Exato. E aí a série, sabendo disso, meteu um beijo lá, né, bem polêmico pra poder não ficar só no negócio positivo. Tem que ter esses haters. Não, e eu fazendo as contas com o Paulinho hoje na hora do almoço, o Elrond beijou a sogra dele, não é? A sogra. Não, eu estou chamando esse Elrond aqui de Janequine de Laços de Família, né? Que ele pegou a mãe e a filha. E a filha, pois é, então. É isso. Então ele é o João Grilo, e ele tá pra lançar um filme novo aí, né? Que é o Alto da Compadecida 2. O 2, né? É verdade. É isso, gente. Vimos a segunda temporada, chamamos o Bolseiro aqui, porque eu falei pra Dri, a hora que terminou o episódio, assim, será que vale a pena a gente fazer um episódio sobre a segunda temporada? Claro que vale. Porque, assim, o que eu tenho pra falar, eu falaria em 5 minutos, sabe? Eu falaria muito mais. Nossa, não tem muito que me aprofundar, não, porque, assim, a experiência foi aquilo. Quando a gente gravou a primeira temporada, eu até tinha gostado razoavelmente, assim. Depois que a gente gravou e pensando mais sobre ela, eu comecei a ver que, nossa,
certo. Não foi tudo aquilo, foi decepcionante. A gente teve que abrir muitas exceções e fazer muitas concessões ao que a gente esperava, ao que a gente conhecia da obra de Tolkien e tal. E parece que nesses 2 anos amadureceu muito mal na minha memória a primeira temporada, sabe? Mas tem uma coisa que a gente gostou muito, e eu acho que isso ficou muito gostoso no nosso coração, que foi o fato de ter voltado para aquele universo, sabe? Porque foi muito bem feito. A primeira temporada, você tá A primeira falando. temporada. Sim, então, sim. assim, foi tão gostoso entrar de novo, sabe? Lá em Moria e ver Khazad-dûm com toda a sua glória e ver, assim, cara, o núcleo dos elfos, aquilo tão bonito e aquela caminhada dos pés peludos, sabe? Voltar pra Terra-média. Eu lembro que isso ficou um gostosinho no coração, né, amor? Eu lembro que, assim, envelheceu na nossa memória, assim, a história podia ser melhor, os personagens podiam ser bem melhor desenvolvidos, o núcleo de Númenor podia ser menos novelesco, mas foi gostoso voltar pra Terra-média. Eu acho que esse que foi o sentimento. Mas né? assim, meio que ficou de lado. A gente tava lendo O Senhor dos Anéis naquela época, tava terminando o 3º livro e tal, aí lemos O Senhor dos Anéis, lemos mais algumas coisas de Tolkien e tal, e assim, passou, e de repente a gente percebe, não, tá chegando aí a 2ª temporada, será que eu entro no hype ou não? Será que eu penso muito nisso? Não, vamos deixar vir, quando chegar a gente assiste, enfim, né, porque a gente não vai deixar de assistir, mesmo que fosse uma bomba, acho que a gente assistiria do mesmo jeito. Começa a 2ª temporada, naquela assim, ainda não sei se tô engajando nisso ou não, aí vem o 2º episódio, acho que foram 2 episódios de uma vez, não foram? 3. Foram 3 de uma vez, Nossa, terminou o 3º assim, eu falei, parece que foi, mas não foi ainda, né, não sei. Não, ó, calma. Essa é a sua percepção. Então, eu tô Depois falando eu quero da minha. ouvir a do Rafa. Porque, nossa, eu já curti já. Nos 3 primeiros eu tava meio assim, vamos ver, pode ser que tenha ido, pode ser que não e tal. Quando veio o 4º episódio, me desanimou mais. O 4º teve uma barriga. Nossa, mesmo, assim. O 5º, quando vinha o 5º assim, a gente até adiou, assim. A gente ficou, a gente foi assistir, tipo, no domingo dia, só, assim, sabe? Uns 3 dias. Falei, vamos assistir? Não, vamos assistir alguma coisa do YouTube hoje? Amanhã a gente assiste, sabe? E foi Vamos assistir Friends. Assistimos no domingo. Aí, assim, a minha lembrança que eu tenho, eu não sei se no 5º ou no 6º, aí eu comecei a empolgar de novo, porque daí começou a entregar. Aí começou a entregar. Eu falei, opa, isso foi legal. Aí sabe aquele meme daquela menina que dá aquela regalada de olho assim, opa, parece que agora vai e tal, sabe? Mas pra mim ainda é aquela série do parece que agora vai, sabe? Que ainda não chegou. Não chegou naquele ponto assim de eu falar, nossa, como eu terminei empolgado com essa série. Mas assim, pra mim, a jornada da 2ª temporada foi infinitamente melhor que a primeira. As cenas foram muito mais trabalhadas, os personagens foram mais trabalhados, a gente teve mais profundidade deles. Só que assim, não é tudo aquilo que eu gostaria que fosse, né? Foi melhor que a primeira? Com certeza. Foi uma grande evolução. Ficou com mais cara de Tolkien do que a primeira. Ficou com mais cara de Senhor dos Anéis em muitos aspectos. Mas tem muita coisa que você ainda fala, por que, gente? Por que ele vai pra esse lado? Por quê? Não precisava disso, não precisava desse beijo, não precisava dessa frase. Bebê orc, não vamos jogar o bebê orc aqui, sabe? já, de cara. Então várias coisas que ficaram nesse quase pra mim, assim. Abra sua mente, orc também é gente. Mas enfim, eu acho que essa é a minha participação, eu já dei minha opinião, já posso deixar vocês que se aprofundaram mais falarem aí. Cumpriu mesmo aí, cumpriu. Os 5 minutos, né? 5 minutos. 5 minutos sem falar muita coisa, inclusive, né? Porque nem sei se opinião formada eu tenho ainda. Cara, olha, pra mim é o seguinte, eu gostei muito, de verdade. Eu fiquei só um pouquinho, assim, no começo, logo depois eu acostumei, né? Mas como a gente já sabia quem era o Sauron, que não tinha aquele mistério da primeira temporada. Não, desculpa. Halbrand, todo mundo já sabia que era ele. Deixa eu só abrir um parênteses, a gente reouviu o episódio da primeira temporada que a gente fez, e eu não lembrava como que a gente tinha ficado na dúvida, né? Foi quando que a gente teve dúvida de quem era o Gandalf e quem era o Sauron, né, cara? Como a gente podia ter dúvida, né? Porque agora parece que tá tão óbvio, né? Mas foi criado esse suspense mesmo, o Gandalf, né? eu acho que a gente sempre bateu que era o Gandalf mesmo. Não, muita gente tinha dúvida mesmo. Mantinha dúvida, tinha discussões no no Twitter. tinha dúvida. Não, mas assim, até esse último episódio, foi a revelação mesmo, o Grandelfo, o Gandalf, né, que virou ali, ainda tinha gente, não com dúvida, mas com a expectativa de que não fosse o Gandalf. Fosse outro. Não, isso a gente também, Eu não. Não, Eu porque não. é
É que assim, eu lembro que eu acho que foi no 4º episódio, ou no 3º episódio, alguma coisa assim. Desta temporada. Não, da primeira temporada, eu lembro que a Nori quis partir pra aventura com ele também e tal, e aí tava com dúvida. Mas o que eu faço, né, se eu não encontrar meu caminho? Ele fala, é só você seguir seu nariz, né? Nessa frase eu falei, acabou, gente. Não tem como. Se colocaram a fala do Gandalf na boca de outra pessoa, cara, vai ser a maior heresia da história das obras adaptadas, né? E aí meio que tava aqui já encaminhando pra isso, né? Mas assim, como já não tinha mais esse mistério da gente saber quem que era o Sauron, quem que não era o Sauron, então aí eu pensei, bom, ele não vai continuar com a forma de Halbrand, porque a gente sabe que pela história do livro, ele se apresenta mais como um ser mais sobrenatural e mais bonito e enviado dos Valares e tal, e imaginava que ele fosse mais bonito. E cara, o Vicker é muito mais bonito moreno do que loiro. Tá aqui minha reclamação. Eu acho Vicker é o nome do ator? É o nome do ator. Tá. Charlie Vicker. Ele ficou muito feio, loiro, gente. Ele ficou muito feio. O pior é que a Amazon... Me deu uma frustração. O Prime colocava a cara dele, né, na chamada. Sem entrar pra assistir a série, tava aquela cara dele. Eu só lembrava da Casa do Dragão, cara, porque é o personagem igualzinho, né? Targaryen, né? O Targaryen. Peraí. O Aemond, que é mó feioso também. O pessoal criou o meme dele, né? Que o textudo ficou na testa, né? Ficou na testa. Tadinho, gente. E ele moreno é tão bonito. Inclusive, olha, eu shippava ele com a Galadriel, hein? Porque ele moreno com a Galadriel tinha uma química. A Amazon postou recentemente, fiquei de cara. Ela pegou os memes mesmo, assim. Ela conseguiu absorver os memes que a Haladriel, né? Ficou, que é o Halbrand com a Galadriel. Aí ficou a Haladriel. É o chip lá. Pois eles tinham muita química juntos, cara. Mas ele loiro, não. Tirando a parte de feiura dos elfos também, né? Dos seres mais bonitos da Terra, né, cara? Aquela loucura, né? Teve até uma frase, eu não sei, que esses roteiristas têm em mente. Eles têm algum problema sério, assim, de psicológico, porque eles colocaram na boca do Adar uma frase que assim, a turma foi a loucura. O Adar fala pro Elrond que ele tinha a beleza de Melian. Melian, tipo, era uma Maia, uma das mulheres mais belas, que tem, seres mais belos que existiu na Terra-média, mãe de Lúthien, era a mais bela de toda a Terra-média, entendeu? Mas tem que ver que padrão de beleza pode variar com o tempo. Eu concordo com esse negócio de, tipo assim, cada um tem uma visão, né, opinião. Ele pode ser bonito, mas falar que é o mais belo, comparar com a mais bela da mais bela, aí tá. Mas assim, eu acho que todo mundo tem uma noção do que é feito, que é bonito, velho. Rafael, o Adar só convivia com orc. Ele só convivia com orc. Tem essa. Qualquer um que chega ali é gato. Eu acho que ele perdeu o padrão da beleza, né, do que é belo, né? Mas, assim, belezas e feiuras à parte, falaram até do Halbrand ficou feio, né? Moreno, o Charlie Vickers ficou feio, loiro. Mas e a atuação dele, hein? Acho que foi a que mais agradou nessa Ele mandou bem demais. Cara, eu achei que ele arrasou, ele mandou muito bem. Como a Anatar. Ele como Anatar e o Celebrimbor lá também. Não, na verdade, pra mim, o Charles Vikings, eu gostei dele desde a primeira temporada. Ele, inclusive, foi um dos que eu mais gostei, porque eu achei que ele era sedutor, misterioso, tinha pinta de rei, mas ao mesmo tempo forte até demais. Então, assim, ele era misterioso e ele tem um olhar, assim, meio de sedutor. Porque você olha pra ele, ele é tipo o Adam Driver, assim, sabe, do Star Wars. É um cara que é feio, mas é bonito, mas é feio e bonito. Até hoje eu não sei se é feio ou se é bonito. E ele é a mesma coisa, mas é porque tem aquela coisa do olhar, né? E ele, loiro de Anatar ali, pra mim, ele ficou assustadoramente. Sabe aquela coisa de, assim, um ser tão poderoso que eu acho que eu não tenho coragem de olhar na cara? Então, eu acho que ele conseguiu passar essa ideia, sabe? De eu sou poderoso, então você, pra olhar pra mim, você tem que olhar de baixo pra cima. Tipo um querubim. Eu achei que ele mandou muito bem, cara. E assim, a fotografia também, de vez em quando, mostrava ele com um olhar diferente e mudando a cor dos olhos, né? Vira e volta brincava com esse jogo, dele mudava a cor dos olhos toda hora e tal. Tipo um Edward Crepúsculo, olha só, muitas referências aqui no podcast. Então vai mudando, então isso vai trazendo um certo respeito, medo e admiração, sei lá. Ele mandou muito bem. Bom, esse é seu veredito? Não, então, meu veredito. Eu sei que muitas pessoas não gostaram de algumas coisas que meio que foi
quase que unanimidade, por exemplo, o núcleo dos pés peludos, algumas coisas que aconteceram em Númenor, mas eu gostei bastante, muito mais da segunda temporada do que da primeira, muito mais. Inclusive, eu gostei bastante, me julguem, do Tom Bombadil, do relacionamento do Tom Bombadil aí, com o estranho e dentro desse núcleo dos pés peludos. Por que a galera não gostou em geral? A brincadeira, tem uma galera que não gostou. Ah, não, foi legal, isso foi... Isso eu gostei Tom Bombadil bastante. É um personagem que é odiado por muita gente. E a gente sempre gostou. Eu sempre gostei, Rafa, do Tom Bombadil. Dele nos livros e tal. Foi fanservice, né? Foi fanservice. O Tom Bombadil e ele aparecer lá, eu acho que faz sentido, que encaixou. Ele cantando, na minha cabeça faz sentido. Não sei sabe? Se na mitologia toda do Tolkien faz sentido, mas na minha cabeça faz sentido, cara. Não, e por um tempo, assim, eu até achava, assim, ignorância minha, tá? Desse universo de Tolkien. No começo, quando eu conheci a história do Tom, eu achava que ele fosse o Iru Ilúvatar, pra você ter ideia. Porque não sei quando ele nasceu, quando que ele criou, quando ele apareceu. Falei, vai ver que ele é, tipo, como se fosse Deus aqui na Terra e tal. Porque a gente não sabe como que ele é. Faz sentido. E aí o relacionamento dele com o Gandalf, aí, o Grandalf. Sim. E é legal porque ele não fala tudo que ele tem que fazer, né? Mas ele vai jogando pistas. Cara, eu achei muito bom. E você, Rafa? A gente quer saber a sua opinião. Como é que foi, opinião de fã de canal de 7 anos. Vamos lá, hein? Eu vi antes, a gente não tá deixando você falar, né? Mas antes de você falar, eu vi um vídeo do PH Santos. Legal. Ele fez também, né, os vídeos sobre cada episódio. Ele faz uma análise filosófica. É muito, muito bom mesmo o conteúdo dele. Sim. E ele fez o veredito dele e ele falou que, assim, essa temporada se esforçou bastante, mas não conseguiu e nem vai conseguir agradar aqueles que já vieram dispostos a não gostar. Que desde o começo já não quiseram gostar, pode fazer o que for, e não foi meu caso. Teve muita coisa que eu gostei, eu só falei que não chegou lá ainda, tal, nas minhas expectativas. Queria gostar, né, amor? Sim, a gente veio com o coração aberto disposto a gostar. E eu acho que é meio por aí mesmo, assim, eu concordo com ele, porque, cara, se for o fã chato, que quer tudo do jeito que sempre sonhou e imaginou, que quer que se conectem todos os livros e todos os filmes do Peter Jackson, faça tudo sentido e tal. Porque o mago chegou na terceira era. Aí pronto, não consegue ver mais nada, aí né? Não vai gostar de nada que acontecer, né? E você é um cara que conhece toda a mitologia, fala sobre isso há muito tempo e tal. Eu queria muito saber como que você foi para essa temporada e o que você achou dela de forma geral. Então, sinceramente, eu tive que desencanar total de que essa série precisaria ser fiel à mitologia, à obra do Tolkien. Eu tive que desencanar. Tô falando coração de fã e de estudioso de Tolkien, porque a partir do momento que você vai pra uma série dessa, com a expectativa de que eles vão ser fiéis, que eles vão seguir o caminho que o Tolkien já desenhou, já escreveu, você vai ser frustrado. Você vai se frustrar, não vai rolar, né? Então eu desencanei. Quando você tira esse elemento de que tem que ser fiel, aí você começa a ter uma outra ótica da série, que é a que eu tô assistindo. Que é com essa ótica, a ótica de entretenimento, de um produto próprio. Já entendeu? Que você gosta de fantasia, né? Não, pra quem porque gosta assim, de fantasia. Sinceramente, eles distanciaram muito da obra. Muito, assim. Tipo assim, não foi pouco. Tipo assim, foi muito. Eles pegaram os direitos do Tolkien e falaram, vamos fazer da forma que a gente achar melhor, ponto, e acabou. Não tem problema, é adaptação. A obra do Tolkien continua intacta. Então, quer ter acesso à obra, vai lá ler, não tem problema. A série, a escolha dos produtores foi fazer o que eles achavam melhor. E ponto, assim. Não se preocuparam em fidelidade. Então, quando você tira o elemento fidelidade, a série funciona muito bem. Tem seus defeitos cinematográficos, de roteiro e tudo mais, tem, né? Como muitos especialistas falam, né? Os críticos. Porque o problema, na verdade, assim, a partir do momento que a gente desencanou e falou, não, beleza, é outra obra, é inspirada. Isso. Mas não é a obra do Tolkien, vamos fazer ela funcionar dentro dela mesma. Eu já tava nesse ponto, tanto que eu não sou um especialista de Tolkien, mas o que me fez ficar incomodado foi que às vezes ela não faz sentido nem dentro dela, né? Isso. Ela se contradiz em alguns momentos. Então, assim, beleza, esquece o que o Tolkien escreveu, mas faça sentido aqui dentro, por favor, né? Tipo, Galadriel, não vai me cair de um penhasco? E fica eu vou primeiro aos pontos negativos, depois eu falo os positivos, então, levando em consideração essas coisas, né? Os negativos, você falou bem aí,
aí, Paulinho, até me lembrou aqui, que a série, ela tem muitas escolhas erradas, assim, e criam problemas que eles mesmos têm que resolver, problemas que não existiam, não precisavam existir. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente falou do polêmico beijo, mas isso ocorre nessa segunda temporada várias vezes. Um exemplo, a Galadriel ser aprisionada por Adar, né? É um problema que a série criou pra tirar ela da história. Ela foi tão protagonista na primeira, porque a primeira temporada era sobre ela. Eu acho que eles falaram assim, a galera reclamou tanto de ser tão sobre ela, vamos tirar ela da história. Aí foi deixar ela na prisão lá, porque... Isso, mas foi um problema que a série criou pra si própria, ok? Uhum. Então isso não tem na obra do Tolkien. Eles mesmos tiraram os roteiristas da cabeça deles, vamos aprisionar a Galadriel. Então eles criaram um problema. Só que eles tinham que resolver esse problema depois. Uhum. E aí, ou seja, eles criaram um problema e aí criaram outro problema pra resolver o primeiro problema que não precisava ter existido. Que é tipo assim, vocês concordam comigo que ela tá presa, ela precisa ser solta, obviamente, ou escapar de alguma forma. Existem infinitas maneiras de fazer isso e eles escolheram a pior. Foi colocar o Elrond pra beijar ela pra entregar uma chave. Então assim, existem muitas escolhas que eles poderiam ter feito, muitos caminhos, e eles escolheram o pior caminho. Pior caminho pra gente que é fã, obviamente. Pra eles, do marketing, é bom, porque eles ativaram o hater novamente. A série tava vindo legal ali, a temporada. Pô, a gente precisa soltar uma pitadinha de polêmica pra ficar nas trends, né? Trend top ali. Então a gente precisa disso. Isso é sua opinião ou você ouviu isso oficialmente por alguém? Minha opinião. Tá. Minha opinião. Não, que faz sentido, faz todo sentido. Mas é arriscado, né, cara? É arriscado. Você colocar em jogo, em risco uma série toda. Depois de tudo que eles fizeram, não existe mais risco pra Amazon. Parece que o dinheiro é infinito, né, cara? Passou de 1 bilhão já. O próprio chip da Galadriel com o Sauron. Isso pra mim, sim. Eu não sou tão leitora quanto você, mas eu nunca tinha pegado nada disso nas obras do Tolkien, sabe? Mas a gente tem que analisar a série descolada das obras do Tolkien. E eu acho que até dentro da série fez sentido, porque do jeito que eles se conheceram, como desenvolveram a relação e tal. Então acho que a gente tem que definir da primeira temporada, que a gente vai analisar a série dentro da própria série. A série é legal, a série é bacana. Essa segunda temporada foi a melhor pra mim, porque foi uma temporada que eles ligaram os pontos, tinha muita ponta solta na primeira temporada, e essa eles já começaram fazendo isso. Nos 2 primeiros episódios, como que o Sauron se tornou o Halbrand, como que ele chegou nessa forma. Cara, foi tão legal isso. Foi legal. Foi muito legal. Como que o Adar o relacionamento dele com o Adar. Falou lá atrás, lá na primeira temporada, que tinha matado o Sauron. Eu matei ele, como? Né? Como? Então eles já ligaram essas pontas, eles resolveram esses pontos, né? Quem que é o estranho? Resolveram esse ponto na segunda temporada. Então muitos pontos eles foram resolvendo, então foi uma temporada de resolução mesmo, de muita coisa, assim, sabe? E outro ponto positivo também, que eu já falei dos negativos que foram as escolhas erradas aí, outro ponto positivo dessa temporada é que os núcleos, eles reduziram mais, no sentido assim, de pegar um episódio inteiro, vamos focar no núcleo aqui. Até esquecia de outros personagens, né? Peraí, o que aconteceu com o Ada? Ele tá onde? Eu não lembrava onde ele tava. O que aconteceu com o estranho? Porque na primeira temporada, eles ficavam pulando de núcleo, em um episódio eles pulavam pra 3, 4 núcleos de uma vez, isso, assim, era cansativo. Que não aprofundava em nada, né? Ficava muito superficial. Exato, e aí o núcleo principal, né, teve Moria, teve Númenor, que é o núcleo mais odiado, pelo menos pelo público geral que eu escuto, assim. Mas teve uma coisa muito legal em Númenor, cara, vamos falar. Teve o núcleo do estranho com a Nori, teve um pouquinho de cada coisa, beleza. Mas o núcleo principal que eles focaram, teve muito tempo de tela, foi em Eregion, Anatar e Celebrimbor, que foram os 2 que brilharam. E foi o ponto alto dessa temporada, cara. Até porque a série chama Anéis de Poder, né? Eu não vi a hora que voltava pra aquele núcleo lá. Eu falei, não, tá bom, pode passar, passa esses pés peludos aí, andando no meio do nada, terra... Saindo do nada pelo lugar. A sacada, além da atuação dos 2 atores ali, dos 2 Charles, né? Charlie Vickers, Charles Edwards, além da atuação e tudo mais, o lance do Matrix ali ficou muito legal. Do Sauron, do Anatar, criar uma realidade
que isso? E o Celebrimbor notar no ratinho que se repete, existia um loop infinito ali, a vela não se consumia. Total, Ele se ligar, sair da Matrix ali, essa sacada foi muito boa, assim. Não, e a Adri falando assim, como que ele não tá ouvindo o que tá acontecendo lá fora? Ele tá de boa aí dentro, né? Não, e ele tava machucado. E ele tava machucado. Só que a gente não via, né? Ele viu no reflexo. Na realidade dele, ele tava ok. Tanto que no espelho teve um momento Jequiti ali, né? Uma piscada ali. Então, cara, mas aquilo foi muito genial. E a forma como foi filmado também foi muito legal. Porque quando o Anatar dele sai e a câmera gira nele, cara, aquilo foi ótimo, bater palma. Esse é o 7º episódio, né? Acho que é o episódio que a gente tinha que dar um destaque não, mesmo. Esse não é o 7º, não. O 7º é a batalha. Então, mas não é durante a batalha que acontece isso? Não, isso foi antes. Do que vocês estão falando agora? Desse momento do Celebrimbor no meio da Matrix, é durante a batalha, não é? Não, 7º e 8º episódio. Isso quando o Celebrimbor, ele cai a ficha dele. Isso foi no 7º. Sim, mas antes, quando ele cria a Matrix, é um episódio antes, não é? Ah, sim, não. Não, mas a gente só descobre isso no 7º, durante a batalha. Porque esse realmente foi o melhor episódio de longe, assim. Mas foi o episódio do beijo, hein? Mas tudo bem, mas não, acho que não colocou a perder, porque realmente foi uma super produção Cara, tiveram muitas coisas qualidade. que eu gostei demais, assim, muito, assim, de ficar, nossa, isso foi muito da hora, sabe, de terminar, igual eu tava falando do núcleo de Númenor, quando teve o julgamento, teve muita coisa ali que eu fiquei muito irritada, sabe, por exemplo, eu sei que tem que mostrar o Pharazôn, ele crescendo, e ele indo contra a Miriel, tudo aquilo, mas, aparecia a águia ali, ele fazia as interpretações dele. Escolhas erradas. Eu achei que a Palantir também tava muito jogada ali, sabe? Cara, é um elemento tão da hora do universo de Tolkien, que aí foi muito... Eu achei que foi muito... Não, a Palantir tem que aparecer de alguma forma, e eu acho que foi meio que de qualquer jeito, sabe? E a filha do Elendil ali também, aquele pessoal... Eu não sei se eles não são bons atores, ou não são bem dirigidos, ou se o roteiro não é tão legal, mas realmente aquele... Ainda não tá bom, né? E o Kemen, o filho do Pharazôn. Que também. Isso, gente. Outro odiado, odiado, né? Então, eu não sei se o menino quer ruim ou se o roteiro quer ruim. Porque até o Salsicha, Theo, né? Famoso Salsicha. Porque até o Theo tava melhor, cara, na segunda temporada. Eu odeio esse personagem, velho. Quando fala, já dá até arrepio. Não, mas assim... A gente continua torcendo pra ele morrer, né? A gente tá abrindo parênteses aqui, mas a gente viu claramente... Os showrunners ouviram o público e viram quem tava sendo criticado. O Theo foi um personagem insuportável da primeira temporada. E nessa ele não teve... E a gente até criando teorias de que talvez ele fosse o Sauron e tal. Nossa, não tem nada a ver, né, cara? Ele não é nada na história. Ele não é nada, e na segunda temporada, felizmente, ele sobe, mas quando ele aparece, você já embrulha o estômago. Fala, nossa, esse cara de novo, cara. No último episódio tem uma participação dele que foi legal. Que foi a única coisa que fala, nossa, aí teve alguma coisa. Mas assim, não justificou ele existir até então, sabe? Mas o Isildur melhorou bastante, cara. O Isildur eu achei que melhorou muito. Mas o que o Theo fez, assim, cara, eu tava ontem em live falando isso. Falei, eu peguei um ranço desse personagem. E assim, o Arondir devia ter matado ele, cara. Perdeu a oportunidade. Se fosse eu, roteirista, roteirista. Não, mas ele é um elfo. O Arondir ia tirar uma flecha ali e cortar a garganta dele com a flecha. A garganta do Theo. Porque, o que ele fez, a afronta que ele fez. Quando ele perguntou se conhece o pai? Isso, cara. Ele jogou uma bola. Eu tinha certeza assim. Que você ia falar isso. Então, pensa comigo. Ele, inventou uma desculpa só pra, ofender, assim... né? Pra ofender. Ele falou assim, tanto que até enganou o público, né? Tipo assim, caramba, a gente vai descobrir quem é o pai desse moleque agora. Vai dar um abraço, né? Vai ter alguma coisa aqui, ele podia falar, agora já não me importa mais saber quem é meu pai ou não, já que eu tenho você, né? É isso. Pareceu que ia pra esse caminho, assim, você tá há tantos anos aí observando a minha aldeia, né? Você descobriu, você sabe quem é meu pai? Aí o inocente do menino, né? O Arondinho, né? A gente chama de Arondinho. O Arondinho vai lá e fala, não sei quem que é, não. Pois é, eu só sei que não é você. Fique longe de mim. Cara, não fala mais comigo. Que menino besta. Era tipo aquele negócio, cara... aquela porta, ela é amarela, né? Pois é, fique longe de mim. Ele inventou qualquer coisa só pra, ofender o cara. Igual você falou, você, né, ficou com raiva e tal. Mas o menino elfo, ele já viveu tantos anos, que ele olhou e falou assim, vai lá, senta lá. Você vai morrer em breve, né? Você vai morrer em breve. Você é um ser humano, sabe? Mas o objetivo cumprido, né? O objetivo cumprido da série, que é fazer a gente odiar esses
personagens. Isso é bom, né? Também. Mas, cara, igual eu tava falando do núcleo de Númenor, eu gostei como a Miriel cresceu e o relacionamento dela com a Elendil eu gostei também, sabe? Apesar de que também parece... Eu não sei se é porque eu sou... Não sei. Não, eu ia falar que é porque eu sou mulher, mas não. Mas eu gosto de história de amor, mas quando é bem feita e quando tem propósito. Mas pra mim parecia que eles estavam forçando tudo, queria virar amor, sabe? Tudo. Então, tipo, o Arondir com a mãe do trio... virou amorzinho. Aí, tipo, a Galadriel com o Sauron parecia que tava virando um chipzinho ali também. E ali também com o Elendil e a Miriel, não sei se que é coisa da minha cabeça ou não. Não, mas não, isso... Ela colocando a mão no peito dele, sabe? Mas o engraçado é que isso era um apelo dos filmes de anos 80, 90 até 2000. Na última década já não precisa mais ter casalzinho amoroso nos filmes, sabe? Para atrair o povo. Porque isso vai fazer alguém assistir? Ah, eu quero ver o romance. O romance do Elendil com a Miriel, né? Anéis de Poder pra ver o romance. Quem que vai? Laços de família. Falei, os caras estão... Mas assim, eles poderiam ter feito... Os romances que eles poderiam ter feito, eles não fizeram. Por exemplo, do Ar-Pharazôn com a Miriam. O romance era pra rolar ali. Mesmo que um romance forçado. Porque na mitologia do Tolkien, na obra, ele chega ao poder se casando com ela. Não é dessa forma como ele chegou na série. Eu achei que ele dá o golpe, né? Ah, mas quiseram fazer uma mulher forte, né? Não quiseram fazer uma mulher que fosse seduzida em prol do poder, né? Pô, perderam a chance. Então, mas pra mim seria muito melhor que o Elendil, por ser rei, por ser fiel, por acreditar na Miriel como sendo a rainha que tem que ser mesmo substituta do pai, e ele por esse respeito, por devoção, ele se entregar e ficar na frente dela e servir como escudo dela, seria muito melhor do que essa mão no peito, esse olharzinho, sabe? Essa coisinha, sabe? Pra mim, por respeito, seria muito melhor. E essa cena eu gostei, viu? Nesse sentido, eu gostei da cena pela cena, do julgamento da Miriel, que na verdade era pra ser ele, né? Que era pra ser jogado lá no mar e tal. Cara, aquela cena foi muito boa. Eu gostei demais. Não adiantou de nada, né? Mas foi boa. Porque o Pharazôn continuou pintando e bordando do jeito dele, né? A cena foi boa, mas não me convenceu, assim, sabe? Mas eu acho que aumentou os fiéis. Eu acho que foi mais pro lance dos fiéis. Não, porque também. assim, vamos ver se o cara é fiel. Joga ele no poço. Aí... Nem existe isso, vocês sabem, né? Imagina que não. Aí a lei permite que se outra pessoa se oferecer como tributo, pode ir no lugar. Não é outra pessoa, é a rainha. É só a rainha? É só a rainha. Ah, só a rainha que pode. Porque Tá, ela tá... Ah, tá. Não, mas isso eu não sei. É. Isso não ficou claro pra mim. Porque na minha cabeça tem a ver com propiciação também, né? Uma questão bíblica aí e tal, né? De Jesus se colocando como um justo no lugar dos injustos e tal. Mas isso facilita tanto o roteiro, né? Porque assim, só colocar alguém que é irrepreensível no lugar, aí o cara que é culpado não vai ser julgado por isso. Vai deixar quem é intacto, né? Passar por um julgamento que, obviamente, vai sobreviver. Mas ela tinha tanta culpa no cartório quanto ele, sabe? No sentido do julgamento. Eu acho que pra mim fez sentido, porque eu acho que o povo inteiro tava de joelho perante o Pharazôn. Não sei se é por respeito, por medo, por perseguição e todas essas coisas, mas eu acho que quase o povo inteiro tava de acordo com ele, gritando o nome dele e tudo. Quando aconteceu esse episódio com a Miriel, teve muitos fiéis que se voltaram a Miriel chamando ela de rainha. E aí quando teve a revolta dele, que ele quis realmente, ela e os fiéis, na verdade ele entra na igreja lá, né, que eu vou falar entre aspas igreja, e ele coloca os fiéis como vilão. E ele fala, não, vocês têm que ser presos, capturados e tal. E aí você vê que é uma galera, é um massacre. Você vê que Númenor começa a cair aí, bem antes de Sauron fazer qualquer bagunça, né? E é tão bonitinho, porque é bonitinho e triste. E eu acho que é por isso que eu gostei. Porque aí realmente tinha bastante gente pra lutar. Então teve muita guerra ali, teve muita briga, muita destruição. E aí você vê que as folhas brancas da árvore, elas vão voando e elas vão deixando, né? Toda vez que aparecer a árvore, eu falo, sua tatuagem, Dri. A sua tatuagem.
É isso. Mas esse núcleo aí, esse arco de Númenor, é um dos mais odiados aí. Infelizmente não engrenou ainda. Não. Por mais que, assim, né, você comece a... Enfim, eu ia falar, comece a pegar alguns personagens, nem chega a esse ponto. É que tem umas coisas que é muito carnavalesco, tipo aquela sobrancelha, sabe, do Farazão, precisa ser igual É muito vilão, né, cara? É muito então. personagem da Disney, né? Aquela sobrancelha pra cima, assim, tá. Eu sou o vilão, vou acabar com tudo. Eu só me interesso em mim mesmo e tal, e enfim. Ele vê a Palantir e faz uma caricato. curva assim, Acho que a sabe? palavra é caricato, né? Esse núcleo é caricato. E vai conduzindo a história paralela e parece que ainda não se toca com a história principal, né? Só algo que na obra de Tolkien também acontece isso, né? Que a queda de Númenor acontece paralelamente à ascensão de Sauron e tudo, mas parece dos Anéis que ainda não se tocam, né? As histórias só lá na frente que talvez mas vão se encontrar. A terceira temporada, eu acho que vai ser destaque total pra Númenor, né? Tem que mostrar a ascensão mesmo, assim, porque assim, a Númenor, ela decai em sabedoria, mas cresce em poder. Então, o Númenor se torna o reino mais poderoso de toda a Terra-média, em questão de tecnologia, de exército, né, poder de armamento. Vira um centro de armamento absurdo, né? Não, vira absurdo, assim. É o que vai acontecer agora, então. Então essa ainda não é a queda de Númenor. Não, a queda de Númenor tem que acontecer na quarta temporada. Essa não é a queda de Númenor, mas é a queda do respeito mútuo e da admiração, da glória, da amizade. É o fim da inocência. Porque assim, os Númenóreanos, eles sempre tiveram essa... Eu não sei se é bem inveja a palavra, né, Rafa? Que seria dos elfos, né? Dos elfos, porque os elfos ganharam o presente dos Valar, né? Como a imortalidade. E eles, por mais que eles vivessem muitos anos, eles não eram imortais. Inclusive, alguns dizem até que isso é uma bênção, né? Em vez de ser uma maldição. E que esse é o presente deles, inclusive, né? Só que eles... a dádiva de Eru. Então, mas eles sempre acham que eles precisam de mais, que eles querem mais. Inclusive, eles não gostam muito dos elfos e tal. Então, você vê que eles têm um coraçãozinho um pouco mais corrompido, mas até então eles viviam em harmonia. Tanto que a árvore branca de Gondor, tava toda bonitona, né? E aí, quando eles começam a brigar entre eles, aí tem essa questão do Pharazôn e querer usurpar, né? Então, a divisão, a perseguição dos fiéis. Então, eles começam a cair, mas a cair em respeito e em amizade, assim, entendi. Sabe? Mas eles crescem com armamento, com poder, a cidade fica resplendorosa, tudo grande, assim, é tudo... Não, sabe qual que é a crise de Númenor mesmo? Assim, se eles fossem seguir, talvez eles sigam isso. Mas a crise em relação à imortalidade, a principal crise, sabe o que é? É que Númenor cresceu tanto, ficou tão maravilhosa. É a Atlântida de Tolkien, né? A Atlântida fala que era um reino muito à frente do seu tempo, um reino tecnológico e tudo mais. Então, eles cresceram tanto, fizeram coisas tão grandiosas que o tempo de vida deles começou a não ser mais suficiente pra curtir tudo isso. Então a crise deles era essa. Mas... Tanto que eles começaram a investir, igual os egípcios, né? Começaram a investir, a cultuar os mortos, no sentido de criar... Não de prestar culto, mas assim... Eles começaram a necromancia, né? Não necromancia, mas a questão de fazer... Como que eu posso dizer? Que a mumificação, colocar... Você pode ver que os egípcios colocavam todos os tesouros, né? Lá ali no túmulo, na tumba de Faraó. Então eles começaram a fazer isso em Númenor, né? Então... A tentativa de prolongar a vida, né? Dos reis. Exato. Pelo menos na memória. Por isso que eu acho que na terceira temporada, o Sauron, ele vai usar tudo isso aí. Porque, na verdade, não foi o Sauron que causou a queda de Númenor, mas ele percebe... Cara, isso eu achei muito legal aqui dessa segunda temporada, porque tem uma frase, eu não lembro quem que falou a frase, de que a gente tem que destruir as mentiras de Sauron. Alguém falou. E a outra pessoa falou, não, na verdade a gente tem que destruir a Sauron. Porque o Sauron, ele percebe a gente, sabe? Ele olha, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe o que a gente quer e ele usa isso contra você. Então, ele acaba plasmando mesmo na outra pessoa os desejos dele, porque entra em harmonia com o desejo da outra pessoa, sabe? Sim. Então, por isso que eu acho que na terceira temporada o Sauron, provavelmente, eu não sei se vai seguir, né? Nos livros eu acho que ele entra como prisioneiro, né? Em Númenor, não é? Não, ainda não. Acho que acontece. Só pra resumir, a segunda temporada, então, muito boa. Tem seus pontos positivos, maravilhosos. Tem suas falhas pesadas. Então, ficou a relação de amor e ódio, como eu falei no começo. Ficou aquele gosto estranho, né, cara? Porque parece...
eu queria gostar, tem coisa pra gostar, mas tem umas que fala, putz, cara. Ah, mas tem umas. Mas as que a gente gostou, acho que a gente gostou muito mais do que a gente gostou. Terminou, o saldo foi mais positivo. Mas foi. Expectativas pra terceira temporada é que Sauron agora ele vai emparelhar seu exército, porque agora que ele reconquistou na segunda temporada os orcs, que se eles forem seguir pelo menos o mínimo ali da obra de Tolkien, Sauron tem que devastar agora a Terra-média inteira. Antes de Ar-Pharazôn chegar, antes de Númenor chegar pra barrar Sauron, ele tem que devastar a Terra-média inteira a nível que até os elfos ficam escondidos, né? Fica escondido, volta pra Lindon lá, se esconde, se fecha, Moria se fecha também, né? Tudo ali, fica todo mundo ali porque o Sauron tá tocando terror em tudo, né? Eu não sei o que eles vão fazer com os pés peludos ali, porque... Eles se escondem nos matinhos, né? Vai ser tipo isso. Tem as tocas deles. Viu? Mas de onde vem o poder? Eu não entendo. O Sauron estava enfraquecido e tá readquirindo seu poder. Precisa de um exército, né? Tá. E aí ele conquistou esse exército agora. Ah, tá. Ele tem uns então vai por meio do exército. Não é só o poder mágico dele. Ele vai forjar um anel e vai ter todos os orcs dele ali em Barad-dûr, que ele vai construir a torre dele. Ele tá montando, tá emparelhando ali a sua estratégia, porque agora vocês vão entender o que são os anéis de poder. Pra ele ter esse poder, o que é isso? Ele vai conseguir dominar o reino dos homens, né? O que ele queria? Dominar a Terra-média, governar a Terra-média, e na série queria consertar a Terra-média. Na obra do Tolkien também tem um pouco disso, dele querer arrumar, ordenar as coisas. Ele tudo não quer bem, destruir, né? Mas é consertar os padrões dele, né? Deles, na visão dele. Porque pra visão dos homens é destruir, né? É o império, amor, é o império. Então, o que ele fez? Ele fez esses anéis pra poder dominar, governar sobre essas raças. Dos elfos, eles não vão conseguir governar, então ele vai ter que fazer guerra contra os elfos. Deixa eu só entender. Ele não consegue controlar os elfos porque ele não tocou nos anéis, é isso? Não, porque os elfos vão tirar os anéis quando ele criar um. Tá. Porque se os elfos usarem os anéis, ele consegue controlar. Não, é que assim, ele não tocou nos anéis dos elfos, mas os anéis dos elfos também é dominado por ele. Então, sob a influência dele. Mas não igual. Isso é uma coisa porque importante. Ele ensinou, né, o jeito de fazer. Então, pronto. Porque assim, por mais que ele não tenha tocado, mas ele exerceu a influência dele aí. E quando ele cria um anel e ele coloca um anel no dedo, as outras pessoas, os elfos que estão usando os 3 anéis, eles sentem a presença e conseguem vencer a influência. E tira o anel e esconde os anéis, né? Tá, mas essa influência só vai acontecer quando ele tiver um anel? Porque como que ele influenciava o rei anão, então? Então, mas aí tem um detalhe, a ordem cronológica da série tá errada, né? Ele forja um anel, tanto que os elfos já estão usando os anéis ali. Faz tempo, né? Na série. E aí, quando ele sai de Eregion, como Anatar ainda, ele não matou Celebrimbor nem nada. Ele saiu, foi pra montanha, forjou um anel. Quando ele forja um anel, Celebrimbor se toca e tira o anel e pega os anéis élficos e esconde. Manda pra longe de Eregion. E ele já saca o que o Sauron fez até agora. Aí Sauron vem em direção a ele, lá de Mordor pra Eregion, já com o exército. Isso não é a obra, né? É original. E faz guerra contra... Que aí a gente vai ver na série essa guerra. Contra Eregion pra matar Celebrimbor, porque ele pede pra Celebrimbor os anéis. Todos os anéis forjados. Mas os anéis... É porque assim, pelo que eu entendi, me corrige, por favor. Primeiro ele forja os anéis dos anões e o dos homens. Ele faz todos os anéis de uma vez só. Faz tudo. Ele faz tudo, os anéis. E aí os anões já estão usando. Porque na série os anões não estão usando. É só o Durin, pai, que tá usando o anel. Mas por que ele tem essa influência? Porque o que acontece? Eu vou explicar, tá, Rafa? Daí qualquer coisa você me ajuda aí. Quando ele traça o plano de que ele vai construir todos os anéis pra governar, ele fazer com um anel governar todos os anéis, ele coloca a influência dele no mal ali. Então ele coloca a influência dele. Ele dá uma hackeada nos anéis, né? E o que significa? O que é essa influência dele, do anel? Ele vai dominar quem estiver usando o anel. A pessoa, ela vai ter poder, só que ela vai ter um poder pra ser usado a favor do Sauron, por conta da dominação do Sauron. Então, todos os anéis, ele tem essa característica de ser dominado e ter poder. Mas, o que Sauron, eu não sei se ele não contava com isso ou não, se foi
pegadinha. Mas a pessoa que usa tem muita diferença nisso. Então, por exemplo, os anões, eles são seres criados que não são facilmente dominados. Então, os anões, eles não são dominados pelos anéis da forma como o Sauron esperava que eles fossem dominados. E, na verdade, o que exacerbou nos anões? O desejo por ouro, ganância e poder. E a questão deles gostarem muito das coisas dele, das nossas terras, os nossos ouros, a gente vai ficar rico. Então, ficou muito mais exacerbado esse poder dele. Tanto que o Sauron, na série, quando volta pra pedir mais Mithril, o que o Durin falou? Não vou te dar. Então, ele não tava sendo dominado por Sauron, entendeu? Porque se ele fosse sendo dominado por Sauron, ele entregaria o Mithril com muita facilidade. Faz sentido. Mas ele é um ser que aí, os anéis, ele não foi 100% fiel ao plano do Sauron, porque depende da personalidade de quem tá usando. Agora, com os homens, vai ser diferente, porque o homem é muito mais facilmente corrompido. Isso. E com os elfos passaram ilesos. Não, os elfos não usam. Porque o elfo... Se eles usarem... Não estão usando? Na série eles não estão usando? A Galadriel não tá com o anel? Não, quando o Sauron forja um anel. Não, mas agora, antes de forjar o anel. Agora ele usa, mas agora ele não tem influência. O anel não tem forte influência nos elfos, nesse sentido, porque primeiro que o Celebrimbor, ele forjou os anéis sem a presença do Sauron. Então a presença do mal não fazia parte da forja, mas os métodos sim. Então por isso que de certa forma eles sentem o Sauron. Mas o que a personalidade dos elfos tem? Os elfos, eles têm poder de cura e poder de embelezamento. Então por isso que curou a terra e eles ficam belos, mais belos e reluzentes e tal, aquelas coisas, sabe? Mais ou menos isso. É isso, Rafa, eu tô falando besteira, pode falar, de verdade. É por aí mesmo, é mais ou menos isso daí. Não, é que assim, eu sei que existe a mitologia do Tolkien e a mitologia adaptada da série. Eu tô tentando entender a adaptada da série. Por que o anel faz influência sobre o rei anão, mas não faz sobre os elfos? Os elfos usam ele pro bem lá, pra curar a terra e tal. Não, e o anão os anéis, calma aí, tem que dividir em duas coisas. Os anéis por si só, influências sozinha deles, e os anéis quando um anel for forjado. Então o que você tá falando agora é que por os anéis terem a influência de Sauron na forja, eles deveriam influenciar pro mal, é isso? Sim. Então, o que acontece? Vamos lá. Os anéis, eles vão aguçar, como a Adri falou, aguçar alguns poderes, tanto que até é falado de um anel quando o Frodo, outras pessoas usam, outros seres de menor poder usam, porque eles só meio que desaparecem, porque eles já não têm muito poder e aguça o pouco que tem. Então, assim, se o cara ele já é poderoso, ele vai ter mais poder ainda, vai aguçar mais os poderes dele. E vai aguçando também outras coisas negativas, né? Dos elfos, por serem seres um pouco mais puros, digamos assim, só o fato de usar os anéis ajudam eles, aguçam mais os poderes. Os anãos também, você viu que aguçou bem os poderes lá deles, até que ele achou os lugares da montanha e tal, onde entrava então, a luz. Eles ficam mais poderosos, né? Então eles ficam... Só que ativa mais a ganância, porque eles já têm isso um pouco no coração, a ganância. Tanto que ele quis quebrar a montanha pra achar mais Mithril, sabe? Ele queria achar mais exatamente. Mithril. Só que também tem o fato de que a forja tem a diferença também, da forja com presença de Sauron e sem a presença de Sauron, entendeu? E aí a série evidenciou mais porque que os anãos foram mais influenciados negativamente, né? No sentido de ganância e tudo mais. Porque a série optou por colocar o sangue do Sauron ali, colocar é verdade. a malignidade nos anéis dos anãos e dos homens. E dos elfos não teve isso. Então a série separou de forma mais direta a forja de cada um. Didática, né? Mas mesmo assim, os anéis dos elfos têm influência do Sauron. Tanto que quando a Galadriel tava usando a Nenya, ela sentia, ela sabia os planos do Sauron. Ela enxergava, até na própria série, ela enxergava os caminhos pra onde ele tava acontecendo. Sabe? Para onde ele tava. Tanto que quando o Adar foi com os orcs pra Eregion, ela falou, esse é o plano dele, é isso que ele quer. Então, quando ela visualizou tudo isso, ela tava portando Nenya. E o Gil-galad também, a mesma coisa, sentia a mesma tem visões coisa. E sonhos, o Cedar, né? Então. Sim, mas assim, outra pergunta que você fez em relação ao exército do Sauron, o que acontece? O plano dele, como que ele vai devastar qualquer... Por isso que ele forjou os anéis, porque como ele não tinha um exército gigante, ele tem esse exército dos orcs, que vai crescer, multiplicar, ele vai usar mais artes malignas para crescer esse exército, para atrair, assim como o Adar atraiu o Troll, ele vai atrair outras criaturas malignas de Morgoth e
dragões, o que for possível de atrair de desgraça, ele vai tentar atrair pra emparelhar seu... Ah, o Balrog da hora. Tudo ele vai tentar usar. Fora isso, tem os anéis, e aí ele vai conquistar os homens. Então são 9 para os homens, são 9 reinos. Dizem que eram... Né? Que os Nazgûl, os espectros eram reis de grande renome. Então, se você conquista o rei, você conquista o reino. Então, são 9 reinos que ele vai atrair mais ainda. Olha o exército do cara crescendo. Porque uma vez que ele forja o 1, ele tem controle sobre os pensamentos e a mente daqueles que estão usando os outros anéis menores, né? Dos anãos, como a Adri falou, é o único que ele não conseguiu, porque a natureza do anão não permite ser subjugada por ninguém. A sua vontade natural é tão grande que ele não consegue entrar sob julgo de outra pessoa. Tem a ver com a criação do anão também, tem a ver, de Aule, eles foram forjados da pedra e tal. Então, assim, eles não são subjugados por Sauron. Porém, como os anéis aguçaram a ganância, ainda assim os propósitos de Sauron foram cumpridos. Por quê? Por conta da ganância dos anãos em usar os anéis para ganhar mais poder, adquirir mais riqueza, eles atraíram o mal, foi o Balrog, e os dragões, porque quanto mais tesouro, mais dragões você atrai. Entendeu? Bom, então, os propósitos de Sauron ainda assim foram cumpridos para com os anãos. E o lance do Um Anel? Ele fez os anéis pensando em controlar. A hora que ele viu que ele não podia controlar perfeitamente, ele vai lá e faz um anel? Ou o plano já era completo? O plano já era um anel. Ele não consegue controlar, mais uma vez, pelo menos na obra do Tolkien. Ele não consegue controlar os anéis enquanto ele não forjar o Um. Os anéis são só anéis, tipo assim, de poder. Que vai exacerbando o poder deles mesmo. Na hora que ele forja o Um, o Bluetooth liga com todo mundo, legal. Entendeu? E assim, por isso que é o que eu espero. Isso, e a Gui, expectativas para a próxima temporada. Outro ponto positivo para a segunda temporada, porque a primeira temporada eu achei que falou muito pouco sobre os anéis de poder mesmo, e só no final ali eu achei que foi muito apressado, sabe? Foi muito apressado. Ou eles deveriam ter deixado tudo para a segunda temporada e ter só preparado na primeira temporada, ou fizesse com mais calma a forja dos 3 anéis élficos ali. Então, na segunda temporada, isso eu gostei, porque foi com muita calma, eles explicaram, a gente viu que teve erro, que o Celebrimbor realmente ele é muito bom no que ele faz, e tem toda a galera, e toda a questão da ilusão, então eu acho que isso foi muito legal, realmente os anéis teve protagonismo, sabe? Então isso eu gostei muito, ponto positivo aí pra segunda temporada. E é por isso que eu falei que eu espero que na terceira temporada, eu quero ver a forja do Anel, os exércitos, a formação dos exércitos do Sauron, e eu quero ver como que ele vai entrar em Númenor, com os homens, o reino dos homens, e distribuir os 9 anéis. A gente termina esse episódio na expectativa de que já fosse a próxima temporada, mas daqui 2 anos já vou ter esquecido tudo isso, eu vou ter que lembrar o que aconteceu. Não, pera aí. Eu tava querendo a terceira temporada, por quê mesmo? Mas de novo, falando pessoal. Já começaram a produção da terceira, viu? Por mais que o Rafa fala que não é fiel às obras, eu vou até fazer aqui. O Rafa não fala que não é fiel às obras, só fala que descolou bastante e é uma obra independente. O Rafa ficou até preocupado agora. Não, mas eu vou até fazer. Eu sei que eu já fiz esse comentário outras vezes nos programas. A Adri tá segurando os livros nas mãos aqui, como se fosse My Precious. Não, mas como eu já falei em outros programas, eu quero falar de novo aqui. A gente degusta muito a obra quando a gente olha pra ela como uma fantasia mesmo, sabe? Mas tem muita coisa que é bebida da obra e que vale a pena você retornar pros livros. Não é que vou pegar os livros e não vou ler mais, sabe? Também, larga a mão disso aqui. Porque igual, por exemplo, eu tô lendo Anne with Annie e eu assisti a série da Anne with Annie. E a série não tem nada a ver com os livros. Você tá lendo Anne de Green Gables, Anne de Avoleia. Anne de Green Gables, Anne da Avoleia, Anne da Ilha, enfim. Mas quando você assiste, tem muita coisa dos livros que tá na série, em ordem diferente, tem personalidade de pessoas que é diferente, que mudou, fala diferente, coisa que não aconteceu, que tá ali e tal, enfim. Mas sempre é gostoso voltar pro livro e falar, que legal, esse personagem tá aqui, esse personagem foi fiel, esse acontecimento foi assim, assim, assim. E por que eu tô falando? Porque eu estou aqui, como o Paulinho falou, com os livros, tanto o Silmarillion, que teoricamente eles não podiam usar, né?
na série. Mas tem os apêndices do Retorno do Rei, igual eu falei no nosso episódio da primeira temporada. E, cara, tem muita coisa livro, legal. Né? É basicamente um livro que tem no final do livro. Parece um resumo do Silmarillion, né? Né? É basicamente. É isso. É isso. Porque aqui, por exemplo, eu tô com essa edição aqui da Harper's Collins, que eu sempre vou falar errado. Eu falei que tem palavras que eu falo errado, gente. HarperCollins. Isso. Muito bem. Então, ó, no apêndice B, ela faz toda a cronologia da Segunda Era. E, cara, é muito legal, porque aqui fala do Celebrimbor. Olha só, até o Celeborn tá citado aqui, ele nem aparece na série, né? Mas ele tá citado aqui. Aqui pra ele aparecer na série, eles vão ter que aumentar a altura de todas as portas, né? Porque ele é tanto grande. De chifre, né? O chifre que ele tomou aí. Nossa, verdade. O pobre, né? Vamos deixar a menina Esse solteira é o marido por enquanto. da Galadriel. Da Galadriel. E é legal porque no apêndice B, cara, tem tudinho aqui a cronologia, direitinho. O Sauro, como ele chegou e tal. Aí tem Sauro forja um anel em Oroduruin, completa Baradur, Celebrimbor percebe os desígnios de Sauro. Isso mesmo, 1600. E aí tem aqui a morte de Celebrimbor. Olha só, Eregion é devastada, a morte de Celebrimbor, sabe? Então, a cronologia mesmo, de ano em ano aqui e tal, contando os acontecimentos. Você vê que tá bem errado da série, né? Então, tem umas coisas que você falou, nossa, é verdade, isso aqui ele já fez, isso aqui não fez. Aí tem o Farazon, o Dourado, tipo, depois. Não, pera, mas isso aqui na série aconteceu antes. Então. Eu falo, não, gente, mas pera, quem foi disse que tá antes. acontecendo ao mesmo tempo, gente? Às vezes os núcleos estão em eras diferentes. E aí termina, e assim, né, nada de spoiler, mas é aonde a gente espera que a série vai, né? Que termina na Segunda Era e fala, Sauron é derrotado por Elendil e Gil-galad e e acontece um monte de coisa aqui, né? Pra gente que já leu sabe quem que vai morrer, quem que vai continuar vivo. E aí termina a Segunda Era. Então é bem legal, gente, vocês correrem aqui pros apêndices. Mas o mais legal que eu achei também, falando aí de Furacão Milton, no Silmarillion, o Tolkien, logo de cara aqui nas primeiras páginas, ele manda uma carta pro amigo Milton dele. Então tá aqui, de uma carta do Tolkien pro Milton Waldman. Em 1951. Então, cara, essa carta é famosa. Cara, essa carta é muito fofa. Ele fala assim, olha só, amigo, eu sei que você pediu um breve esboço do meu material imaginário. E não é muito consegue, legal. Né? E aí ele fala assim... breve esboço, não consegue. Não consegue ser breve. E a carta tá resumida. Cara, e ele fala assim, a tentativa porque a original é maior. É mesmo? Nossa, que da hora. E ele fala aqui, ó, tentativa de dizer algumas poucas palavras abre uma comporta de entusiasmo. Então, assim, é muito... Ele escreve essa carta... Você vê que o cara era apaixonado pelo que fazia. Apaixonado, cara. É muito bonito. Eu li, acho que todo episódio que acabava do Anéis de Poder, eu vinha ler a carta, porque ele escreve com tanto amor e tanta paixão. E aqui, ó, na página 27 da carta, ele começa explicando sobre a Segunda Era. Então, ele fala todinha da Segunda Era, ele fala sobre essa grande ilha Atlântida de Númenor. Então, é bem legal, cara. Ele fala sobre o Sauron, como que o Sauron caiu, aquela, né, história do Adar lá, que não teve, como que não era pra ser e foi. E aí fala, cara, tudo aqui, né, como os elfos deram ouvido a Sauron. Ele ainda era belo naquela época remota. Então, cara, é bem legal. Aí vale muito a pena. É um resumo bem legal, feito pelo próprio autor, né? Sim, aí fala sobre a queda de Eregion, cara, bem legal mesmo. Enfim, tá aqui as duas indicações. De leitura, Carta do Milton dentro do livro Silmarillion. Silmarillion. E os apêndice B do Retorno do Rei. O Milton tá chegando aqui onde eu tô, né? Não sei se vai aparecer aí no começo do episódio, a gente falando aí que tá... Exatamente hoje à noite tá chegando aqui, tô morando aqui na Flórida, na Central Flórida, em Orlando, e já vou correr aqui porque eu preciso ainda abastecer o carro, porque ontem a gente foi comprar coisas no mercado, né, pra abastecer a casa, e geralmente o pessoal compra água, essas papel coisas higiênico, assim básicas. Papel higiênico acaba primeiro. E aí é isso que eu nunca entendi, desde sempre, né, que a gente escutava falar no Brasil, o papel higiênico acaba primeiro. Por quê? O americano tem medo de passar o furacão com a bunda suja? Eu não entendi. Sabe por quê? Porque daí vai ter que ficar usando água pra lavar. Vai que acaba a água. O problema é se acabar a água. Porque o papel higiênico é o primeiro que acaba. Acabou também aí?
Não, na acabou. pandemia no Brasil foi assim, foi o primeiro a acabar, Foi o primeiro a cara. acabar o papel higiênico. Ué, mas por que? Eu não entendo isso, Sei cara. lá, Tipo, Necessidade básica é o que vai? Papel higiênico, vamos lá. papel higiênico, você vai comer, papel higiênico vai beber, não entendo. Mas vamos te enfim. liberar aí, Rafa. Vou correr lá, Obrigado, Receber o cara. Milton. Obrigado por separar esse tempo aqui no momento de emergência aí na Flórida. Mas assim, vamos continuando junto aí, amando a obra de Tolkien, respeitando e Certeza. esperando que os outros respeitem também quando façam suas adaptações, né? Leiam Tolkien. É isso aí, gente. Cara, mas se já valeu a pena pra galera correr pra ler Tolkien, Isso. já tô feliz aí. Nem que seja só o apêndice ou a carta resumida Do Milton. para o Milton, né? Mas vamos terminar lá pra cima, Adri? Vamos terminar pra cima, gente, ó. Terceira temporada aí, tá? Aumentou aí minha expectativa, viu? Com a segunda. Não, a melhor coisa é não criar expectativa, aí você não se frustra. É isso aí, isso aí.